falamos na acho que a 15ª aula, né? Fechamos a primeira meditação de René Descartes, a famosa primeira meditação de René Descartes, né? No qual Descartes assume os riscos da dúvida cética, leva a dúvida cética às últimas consequências, inclusive a consequências não esperáveis por parte dos céticos nem antigos nem modernos, e dessa questão, né? Dessa colocação, dessa busca por uma certeza política, de uma certeza absoluta, uma certeza indubitável, que não pudesse, no qual a dúvida não pudesse pôr em dúvida, em que nenhum ato de dúvida seria possível e cabível para ser colocado aí. Descartes vai elencar argumentos. Como é que ele desenvolve o mecanismo? Ou seja, a dúvida é tomada como dúvida cética. Desculpa. A dúvida cética é tomada como dúvida metódica. Estou um pouco distraído. A dúvida cética é pensada como dúvida metódica. É pensada como método. Inclusive chegando às últimas consequências, quando essa dúvida metódica se torna dúvida hiperbólica, né? Dúvida levada à hipérbole, ao exagero. Isso aparece muito bem na primeira meditação de Descartes, no qual discute as coisas que eu posso duvidar. Vimos primeiramente que Descartes duvida primeiro do quê? Dos sentidos. Particularmente daqueles sentidos, ou melhor, daquelas percepções que se dão a uma certa distância do meu corpo. Observados pela visão, pelo olfato, né? E pela audição. Aí, o argumento do sentido é um argumento antigo. Só que aí ele chega a um nível mais profundo, que é perguntar em que medida sobra daí ainda assim algo dos sentidos que parece ainda incontestável. No caso, os sentidos que me são mais próximos. Né? Aquilo que é percebido de forma distal ou distante pode ser colocado em dúvida utilizando o argumento dos sentidos. Mas aquilo que é proximal, que é próximo a mim, pode não ser, me parece ainda ter uma certa resistência ao argumento dos sentidos, que no fundo é um contra-argumento. A fonte do conhecimento com os sentidos, dizendo aquilo que me é próximo, meu corpo, por exemplo, parece uma experiência tão forte, tão intensa, que não me parece que dizer que os sentidos me enganam pura e simplesmente consegue abalar essa certeza. Mas aí ele levanta o segundo argumento, que é um argumento importantíssimo, que é o argumento do sonho. Mesmo aquilo que me parece mais próximo pode ser questionado, tendo em vista que nós não sabemos fazer uma diferença clara, uma diferença lógica, uma diferença pontual entre o sonho e a vigília. Né? É o argumento do sonho. Então, mesmo aquilo que está à distância ou aquilo que está próximo de mim, tomado perceptualmente, pode ser questionado na sua validez enquanto existência. É o que diz Descartes. Quantas vezes eu me via num determinado momento presente como estando acordado, deitado na frente da lareira, sentindo o calor da lareira no meu corpo. Na verdade, eu estava sonhando, eu não estava na lareira, eu estava na cama, de pijama, dormindo. Então aquele corpo, aquelas mãos, aquele calor, nada disso era real, era efetivo, era apenas imaginário. Era apenas sonhado. Mas ainda assim sobrevive algum tipo de verdade parece resistir ao argumento do sonho. Descartes vai dizer, sim, alguma coisa ainda resiste ao argumento do sonho. Que é o quê? Os objetos da matemática. Quando eu falo de objetos da matemática, a gente não pode pensar, o aluno, que estou falando de um objeto propriamente dito. O objeto da matemática são as leis próprias da matemática. São os conceitos atribuídos e alcançados pela matemática, em especial no caso de Descartes, pela aritmética e pela geometria. Por quê? Porque as verdades da geometria, por exemplo, elas se apresentavam sólidas e sendo as mesmas em suas leis,
estando em sonho ou em vigília. Por exemplo, eu não posso abrir mão de noções como extensão, quantidade, grandeza. Eu não posso negar, em sonho e vigília, que uma cor é algo que se estende no espaço. Eu não posso negar, em sonho e vigília, se eu falo de um triângulo, o pressuposto dele é de que ele possui 3 lados, 3 ângulos internos, 3 ângulos externos. De que em sonho e vigília, se eu penso no triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá? Ou seja, os objetos ou que 1 mais 1 é igual a 2. Em sonho e vigília, o mundo se regulamenta a partir de regras matemáticas, daí aquela questão que a gente falou nas aulas anteriores da valorização das matemáticas como instrumento e subsídio para se entender o mundo, para se orientar em relação ao mundo, né? As matemáticas se apresentavam para Descartes como uma fonte muito segura de conhecimento. No entanto, Descartes radicaliza, como falamos na última aula, ele vai radicalizar até mesmo essa perspectiva, apresentando um terceiro argumento. Esse sim é um argumento propriamente cartesiano, que eu quero dizer. É um argumento cético produzido, criado por Descartes, que é o argumento do gênio maligno, do Deus enganador ou gênio maligno. Por que eu falei Deus enganador e depois falei gênio maligno? Porque Descartes primeiro fala de um Deus enganador. Depois ele mesmo, percebendo que a palavra Deus enganador possui no seu interior uma contradição entre o atributo e o conceito e o sujeito. Por quê? Porque se eu falo de um Deus, a noção de Deus é a ideia de um ser onipotente e perfeito em seus atributos. Esse Deus, esse ser, uma entidade com tais propriedades, jamais poderia ser enganadora. Porque enganar o outro é um prejuízo moral, que não poderia ser conferido à ideia de Deus. Então ele substitui a palavra Deus enganador pela palavra gênio maligno, o malin genie. Mas no fundo, por isso que é falar Deus enganador ou gênio maligno, porque no fundo trata-se do mesmo argumento. E qual é o argumento que Descartes levanta aí? Não poderia existir um Deus ex machina, um ser muito ardiloso e poderoso, esses são os termos que ele utiliza, que poderia insuflar em minha mente ideias sempre falsas, mesmo quando eu as trato como verdadeiras. Nesse sentido, não é apenas a percepção, até mesmo as ideias da matemática poderiam ser pressupostos falsos criados por essa entidade muito poderosa que insufla em minha mente ideias falsas, equívocas, e que ele me faz tomar como verdadeiras. Ao levantar essa hipótese, a gente chega a uma espécie de terra arrasada, de Wastelands, fazendo uma referência aqui a um belo poema do T.S. Eliot. Ou seja, a gente chega a uma espécie de terra arrasada, a gente chega num platô totalmente desfigurado, onde não há absolutamente certeza sobre nada. Tudo pode ser colocado em questionamento, fazendo uso da dúvida, do ato de duvidar. E aí a gente entra na famosa segunda meditação, mostrando que a alma é mais fácil de provar a sua existência que o corpo. Olha que coisa estranha. A alma é mais fácil de provar a existência que o corpo. Parece que parece e é de fato contrário ao nosso senso comum, porque nos parece muito mais fácil provar que nós temos um corpo, né, de que nós somos corpos, né, do que de fato nós temos uma alma.
né? Inclusive, a morte deixa evidente, de alguma forma, até mesmo para os crédulos, há um certo temor sobre a morte, porque quando você olha alguém morrer, você reconhece que o corpo decompõe. Parece que com isso a alma, ou a mente, ou a consciência. Mas isso não. É possível, vai dizer, Descartes cria essa visão diferenciada, contrária contra a maré do senso comum. E a gente vai entender por que ele escreve, dá esse título à sua segunda meditação. Ele começa a dizer, ele novamente chega na segunda meditação, ele retoma as questões pertinentes à primeira. Mostra o quanto o caminho da dúvida o levou a uma estaca zero, a uma terra arrasada. Mostra que, ao colocar entre parênteses em dúvida, ao suspender o juízo de certeza sobre as coisas, parece que nada é infenso à dúvida, nada resiste ao ato de duvidar. Mas aí Descartes começa a fazer uma análise sobre o próprio ato de duvidar. E ele começa dizendo, olha, se nada resiste à dúvida, uma coisa que é certa, enquanto se duvida de tudo, é que se duvida. Ou seja, se o ato da dúvida está sendo imposto a todas as coisas, esse ato, esse modo de colocar em dúvida as coisas, o ato de duvidar é certo. Interessante, ou seja, olha, posso botar em dúvida todas as coisas, mas se tudo está sendo posto em dúvida, o ato de duvidar de todas as coisas, o ato de colocar entre parênteses, se tudo está sendo posto entre parênteses, o pôr entre parênteses em si mesmo é algo certo, porque as coisas estão sendo postas entre parênteses. E aí ele começa a dizer, olha, se eu coloco as coisas entre parênteses, eu posso pôr as coisas entre parênteses, o ato de duvidar é certo. O que resiste à dúvida, ao ato de duvidar, é a própria dúvida. É o próprio ato, é o ato em si de duvidar. E aí Descartes propõe-se uma análise semântica do que é duvidar. O que é duvidar? Duvidar, em última instância, é uma forma de pensar. Duvidar, em última instância, é uma forma de pensar. Eu posso imaginar, é uma forma de pensar. Refletir é uma forma de pensar. Meditar é uma forma de pensar. Sonhar é uma forma de pensar. E duvidar também é uma forma de pensar. Se o ato da dúvida é certo, o ato de pensar também é certo, na medida em que duvida. Na medida em que duvidar é uma forma de pensar. E se é certo que estamos duvidando, é certo que pensamos, digamos assim, na esfera da dúvida, sob a pauta da dúvida, enquanto se duvida. E aí ele faz uma segunda associação. A primeira associação que ele faz entre duvidar e pensar, e a primeira associação entre duvidar e pensar, e a segunda associação entre pensar e ser. Ou seja, se duvidar é certo, pensar é certo, na medida em que se duvida. E se duvidar é certo e pensar é certo, pensar e duvidar existem, ocorrem, são, na medida em que estão sendo efetuados. Duvidar escalona a dimensão do pensar e o pensar escalona a dimensão de ser. O próprio ato da dúvida confere existência ao ato de pensar. Eu posso duvidar das coisas materiais. Eu posso duvidar daquilo que está sendo oferecido pelo campo dos sentidos.
Eu posso duvidar, inclusive, aquilo que está sendo emitido no campo dos objetos da minha intelecção, os objetos matemáticos. Mas a própria intelecção, o próprio ato de pensar, na medida que coloca em dúvida as coisas, não pode ser questionado. Daí, se duvido, eu penso. E se duvidar é certo e pensar é certo, duvidar e pensar existem. Logo, enquanto eu penso, eu existo. O famoso cogito ergo sum, traduzido geralmente como penso, logo existo, não está errado, mas a tradução mais adequada seria penso, eu sou. Daí nasce a primeira certeza, uma certeza indubitável, uma certeza que não pode ser colocada em dúvida, uma certeza inquestionável. Eu posso questionar a existência de Deus, eu posso questionar a existência da natureza, eu posso questionar a existência da realidade percebida. Tudo isso pode ser objeto de questionamento, tudo isso pode ser objeto de discussão. Mas o que não pode ser objeto de discussão, segundo Descartes, é a certeza de si mesmo enquanto ato de pensamento. Enquanto eu pensar, eu existo como um ato de pensamento. Eu existo. Eu existo de alguma forma. Descartes não está nem dizendo que essa forma é uma forma material. Depois vai ter que fazer a associação entre a difícil associação que ele vai fazer entre a alma e o corpo. Mas é certo que eu existo enquanto ato de pensamento. O argumento do gênio maligno fornece a Descartes, contudo, a pista de uma certeza. Se por um lado coloco entre parênteses as certezas do mundo, tudo que esteja relacionado às certezas físicas, incluindo as do meu corpo, não posso pôr em dúvida de que sou algo uma vez que Deus, que esse gênio maligno tenta me enganar. E mais, uma vez que penso. Sou, é a primeira certeza, uma realidade pensante. E nesse sentido há uma descoberta da dimensão do pensamento. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. É interessante que essa frase, penso, logo existo, penso, eu sou, ela tem um aparato e uma apresentação matemática, é um axioma. No fundo, o que Descartes mostra, e aí você vê a implicância da matemática na filosofia cartesiana. No fundo, o que Descartes mostra no fundo, ele apresenta um axioma existencial. Tem uma força axiomática, tem uma força matemática. Tem, inclusive, um aparato, uma organização, uma apresentação de natureza matemática. Estamos aí diante da primeira certeza, a chamada certeza do cogito. Porque cogito ergo sum, penso logo existo, porque vem do latim, o livro é escrito em latim. Isso se faz através da associação de pensar, de duvidar, pensar e ser. O pensar aponta para a qualidade ou atributo específico de uma substância. E aí a gente chega à primeira, chamada primeira substância. A primeira substância. O que é uma substância para Descartes? A palavra substância tem dois termos no latim. Substância, só que contém em vez de ser, como é na língua portuguesa. E o segundo termo também que nós temos é res. Res, coisa. Por exemplo, a palavra república é uma palavra latina que vem de res publica, aquilo que é público, aquilo que é de todos, aquilo que pertence à sociedade. Coisa que pertence à sociedade. A substância, a ideia de substância para Descartes, que vai ser fundamental para todos os filósofos racionalistas a partir de então, alguns se aproximando, outros se distanciando da noção de substância, mas no fundo reeditando essa noção, por exemplo, como Leibniz, como Spinoza, são filósofos racionalistas, né, e matemáticos. A ideia de substância é a compreensão de uma entidade
cuja propriedade, cujo atributo lhe seja único e exclusivo. Ou seja, o que distingue esta entidade de todas as demais, ou este tipo de entidade de todas as demais, é um determinado critério, é um determinado atributo, que nenhum outro tipo de entidade poderá ter. Então ele vai definir a chamada primeira substância a ser conhecida, que é a chamada de res cogitans. Res cogitans. A coisa pensante. E aí ele inclusive vai colocar, olha, a alma existe? Existe. É possível provar, não significa com isso que a alma sobreviva à morte do corpo. Não é isso que ele está dizendo. Não significa com isso que a alma esteja agregada ao corpo. Não é isso que ele está dizendo. Mas é certo que a alma existe porque o ato de pensar existe. E pensar, aí que é interessante o Descartes, é o primeiro atributo da alma. É o primeiro e único atributo da alma. Descartes, inclusive, faz na segunda meditação uma crítica muito interessante à teologia vigente da época. É uma teologia que pensava a alma como uma espécie de fluido, de substância física, né? Até de vapor, de gás, que é um conceito que estava muito presente, por exemplo, desde os neoplatônicos, né? Pródios, de uma emanação. Por exemplo, olha, a alma não é uma emanação, porque seria afirmá-la a partir de atributos físicos, atributos próprios da matéria. A alma não é uma emanação. A alma não é um fluido. A alma não é um sopro. A alma não é um pneumos, não é um tipo de ar. A alma, vai dizer Descartes, é uma substância no sentido de ser um tipo de entidade, né? Eu falo tipo de entidade porque eu não posso confundir a minha alma com a alma do meu filho ou do próprio Descartes. Não é isso que ele está dizendo. Eu possuo uma alma, meu filho possui uma alma, segundo Descartes, e Descartes possui uma alma porque nós três apresentamos um tipo, identificamos em nós mesmos, através de um autoexame, uma espécie de entidade, um gênero de entidade, cuja característica é ter o pensamento como atributo fundamental. É ter o pensamento como atributo. E essa propriedade é uma propriedade única e exclusiva desse tipo de entidade. Então, quando a gente fala de substância ou de res, a gente está falando de um tipo de entidade que possui um atributo que lhe é exclusivo, e por isso faz dele um tipo único de substância, que é chamada res cogitans, a coisa pensante. A alma, portanto, é a res cogitans para Descartes. Como assim a res cogitans para Descartes? Uma entidade cuja propriedade é fundamentalmente a atividade pensante, a capacidade de pensar. Ela produz o pensamento. Ela é produtora do pensamento. Esse é seu atributo específico. E por que ele faz essa crítica aos teólogos anteriores? Porque ele vai dizer, os teólogos anteriores, principalmente quando ele fala de teólogo anterior, a gente tem que pensar na escolástica, a gente tem que pensar na teologia produzida na Idade Medieval. Os teólogos anteriores pensavam a alma a partir de atributos físicos que não comportam a alma. A alma é o termo que a tradição cristã cunhou para falar de uma entidade cuja propriedade específica é pensar. É a palavra que está sendo oferecida pela tradição. Podia ter sido outra. Mas é a palavra que está presente na tradição e que representa e que responde a isso que nós chamamos de capacidade pensante. É interessante que, no fundo, o que Descartes está propondo aí, Descartes é o primeiro grande autor do mentalismo, das doutrinas que levam em conta a existência de uma mente distinta do corpo, que pode ser traduzido,
que ele traduziu originalmente como alma, mas posteriormente alguns autores vão chamar de mente. Kant já usa a palavra mente. Hume, que é um filósofo escocês, portanto de língua inglesa, já usa a palavra mind para falar, em vez de falar de alma, ele usa mind, até no sentido de se distinguir, né, de já fazer alguma diferença, de não ficar resgatando uma tradição cristã, portanto religiosa, para falar daquilo que é objeto de pesquisa até hoje na ciência. A gente tem uma área na filosofia chamada filosofia da mente. A gente tem campos da ciência que estudam o que seja a mente, né? E no fundo esse início ele é deflagrado pela originalidade das meditações metafísicas de René Descartes. Vai dizer, olha, existe uma estrutura que é o que depois vai se denominar divisão binária da relação entre o corpo, da relação do que é a mente como algo distinto do corpo, ainda que muitas vezes produto desse corpo, uma visão mais materialista, mas no fundo a ideia de que existe um sistema operacional distinto. É o que eu costumo brincar com os alunos para entender o que Descartes está falando, ainda que essa imagem ela seja sempre problemática, como toda imagem é problemática para dar conta de conceitos, né? Mas façamos aquilo que Platão já fez na alegoria da caverna, que é dar conta de imagem para explicar conceitos. Eu sempre tento pensar a questão do computador, né? O sistema computacional tem uma visão muito cartesiana, né? O computador é dividido em software e hardware. O hardware é a parte dura, mecânica, física do computador. O software é a linguagem que opera o sistema, é o sistema que está no computador que faz com que ele interaja com você, né? Seja através de um conjunto de softwares, de programas. A pergunta que fica, onde é que está o software dentro, em onde aparece, em que lugarzinho que está no software, no hardware, o software? Em que lugar que aqui está o componente X do Windows? Não tem, cara, você não encontra. Na verdade está nele todo na medida que é um sistema operacional. Ele está na operacionalização, ele está enquanto modo de operacionalizar aquele material, mas ele não tem um lugar específico, ele não tem matéria, ele não é material, ele não é físico, né? No fundo, a questão do Descartes está um pouco por aí, a mente não é algo físico, por isso a crítica dele aos teólogos. Ela não é um vapor, ela não é um gás, ela não é um fluido, ela não é uma quintessência da matéria, uma matéria quintessente, não. A alma é uma substância distinta na medida que ela possui uma propriedade que constitui a primeira certeza que temos sobre as coisas, o fato de pensarmos. Ela possui como atributo o pensamento. Interessante também já na segunda meditação que Descartes não prova a existência da matéria, mas ao fazer isso ele já distingue e já apresenta características específicas do que é matéria. Mas se por um lado nós temos a res cogitans, a coisa pensante, a substância pensante, ou a substância cujo atributo fundamental é a atividade pensante, nós temos, por outro lado, a res extensa, que é a matéria. O que é res extensa? Vem de extensão, vai dizer, extrair o atributo mor da matéria. E qual é o atributo mor da matéria, o atributo fundamental da matéria? É a extensividade. Essa é a propriedade fundamental da matéria, a extensividade. A matéria pode se modificar de diversas formas, ela pode se alterar de diversas maneiras, mas nunca perde a sua extensividade. Ele usa uma imagem muito interessante na segunda meditação, que é o exemplo da cera. Ele diz, eu pego uma cera de abelha e ele vai falando das várias modificações que uma cera pode ser submetida. Ela pode ser queimada, ela pode ser congelada, ela pode ser esfriada. Vamos pensar quantas coisas são possíveis de serem feitas com uma cera de abelha. Quer dizer, muitas propriedades e qualidades dessa cera se modificam. Na medida que se modifica, na medida que eu as altero fisicamente. Eu diria até hoje, um termo moderno, quimicamente.
ela pode ter um determinado som num determinado estado físico, ela perde esse som num outro estado físico, ela se torna mais volátil quando líquido, ela se torna menos volátil quando sólido, ela em estado sólido se dá um peteleco que ela produz determinado som, depois em estado líquido ela não produz esse som, ou seja, a cera pode se modificar de diversas maneiras. Mas uma coisa que ela nunca perde é a extensão. Eu posso pegar esse livro do Leonardo Freud, ele pode sofrer várias modificações. Pode cair numa lixeira e alguém, infelizmente, alguém picotá-lo. Pode parar num lugar que pegue fogo e ele virar cinza. Pode ter várias coisas acontecendo. Mas uma coisa que não vai modificar é o fato de ele possuir uma extensão. Não necessariamente essa, mas a extensividade nessas diversas formas de se conceber a matéria do livro vão continuar. A extensão é algo que permanece. A matéria é extensível. E aí você tem as duas grandes propriedades no mundo. E conjunto a elas, as substâncias que lhe competem. Uma propriedade é pensamento, e essa propriedade, a atividade pensante é própria de uma matéria, de uma substância específica, que é a substância pensante, a res cogitas, aquilo que a tradição cristã, da teologia cristã, cunhou como alma, mas poderia ter outro nome, poderia ser espírito, poderia ser glup-glup, qualquer coisa, não importa o nome, importa entender o conceito. Ela é uma matéria que possui uma determinada... Ela é uma substância que possui uma determinada propriedade, que é qual? A condição de pensar. E um outro tipo de substância que é a matéria, no qual a tradição da física, até então e até hoje, cunhou uma palavra para isso. Matéria podia ser outro nome, podia ser santo, podia ser caneta, não importa, né? Cunhou o nome matéria. Porque a gente tem que entender que propriedade possui a matéria que faz da matéria uma substância distinta da alma. A propriedade que distingue a matéria da alma, a alma possui como distinção o ato de pensar. E a matéria, a extensão. Tudo que é material se estende no espaço. E aí a gente tem um outro elemento importante para pensarmos Descartes na segunda meditação. Que é qual? A ciência mor, a ciência mais importante para Descartes, para se entender a natureza da matéria, não é a física, é a matemática, é a geometria. Por quê? Porque a principal propriedade é a matéria. A principal propriedade da matéria é a extensão. Tá? Agora, essa situação de você dizer que existe uma matéria cuja propriedade é a extensão e uma substância outra cuja propriedade, uma substância cuja propriedade que é a extensão, que é a matéria, e uma substância cuja propriedade é a intelecção, é o ato de pensar, que é a alma, o espírito, não importa aqui a palavra, não estou fazendo aqui distinção entre um termo e o outro, coloca Descartes, traz a Descartes a certeza do código, e por isso que ele está dizendo, a alma é mais fácil de provar que o corpo, porque ela é provada em primeira pessoa, ela é provada pelo simples fato de eu estar pensando. Só que tem um detalhe, coloca essa alma numa espécie de condição isolada. Descartes ele prova a existência de si, mas ele isola essa existência de si na medida que ele não consegue provar mais nada além disso, a princípio na segunda meditação. Ele até vai conseguir provar a existência do mundo, mas vai depender da prova da existência de Deus, que é a terceira meditação que a gente vai estudar na próxima aula. Mas ele coloca numa condição isolada. Isso é importante porque isso tem um termo na filosofia muito importante chamado solipsismo. É o chamado solipsismo cartesiano. O que é solipsismo? Vem do latim solus ipse. É a condição de estar sozinho. Ou seja, Descartes se há um dualismo em Platão, né, entre o mundo das ideias e o mundo das cópias, há um dualismo cartesiano, que é entre a matéria e a alma, entre a mente e o corpo.
Descartes ele cria um solipsismo radical, que é o solipsismo entre a mente e o corpo. Vamos usar um termo menos escolástico, menos medieval e mais moderno. É a diferença entre a mente e o corpo. Ele prova que nós possuímos uma mente, segundo ele. Ele demonstra a existência, ele prova a existência de uma mentalidade, uma mente, né, de uma consciência. Só que ele não consegue fazer a ponte entre essa mente e esse corpo. Mente e corpo ficam isolados. Por isso, isso é chamado de dualismo cartesiano. É interessante ver a diferença entre o dualismo cartesiano e o dualismo platônico. O dualismo platônico é o dualismo entre o mundo das ideias e o mundo das cópias. Também entre um inteligível e o sensível, mas é um inteligível que não é uma mente humana. É um inteligível que é o conceito e a realidade concreta que esse conceito reflete. Que reflete esse conceito, que são as cópias, o mundo material. O dualismo cartesiano é diferente. É entre a mente e o corpo. Há uma mente, né, uma estrutura cuja propriedade é pensar, e um corpo cuja propriedade é extensão. E aí ele tem um conflito que ele tem que resolver, que é qual? Nós não somos... Ele sabe de antemão que o ser humano não é apenas uma mente. Ele é uma mente agregada a um corpo. É evidente que eu tenho as minhas mãos, o meu corpo, meu coração está batendo, meu cérebro está aqui, mas tem algo não propriamente material, tem algo meramente intelectivo, que é a mente, que está acoplada a isso. E está tão profundamente acoplado que quando eu mexo meu braço, quando eu penso em mexer meu braço mexe. Ele tem que entender como é que se dá essa conexão. Responde já de antemão, ele não consegue resolver muito bem esse problema, porque não tem como, ele cria um hiato mesmo. Tá? Ele vai resolver de uma maneira muito ruim. Né? Muito ruim ali nas paixões da alma. Né? Que é quase que materializar de novo a alma, conferir a alma uma volaticidade, uma extensividade que é a prerrogativa que ele nega a princípio. Tá? Hoje demos uma boa avançada. Na próxima aula, a gente vai entrar, vamos analisar as características desse cogito, dessa alma, né? O que é esse ato de pensar, o que ele pensa, que são as ideias, os tipos de ideias, e aí vai dar o subsídio para entrarmos na terceira meditação cartesiana, que é a prova da existência de Deus, cujo título é De Deus que Ele Existe. Tudo bem? Abraço a todos.